Olá, abençoados. Mais uma vez, graça e paz. Bem-vindo a todos a mais essa reunião do Corpo de Cristo. Pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilhe. E vamos aqui direto ao nosso segundo vídeo da noite, encerrando hoje o tema graça, o evangelho que os evangélicos rejeitam. E hoje é a parte 6 e nós estamos concluindo aqui esse tema. E amanhã nós vamos dar início a um novo tema, né? E eu vou apresentar para vocês a partir de amanhã. Aliás, hoje é a 7ª parte já, estamos encerrando hoje. E amanhã eu já vou começar aqui um novo tema, apresentando para vocês os verdadeiros inimigos de Deus, que estão aí fora. Dando continuidade aqui, 2 de Coríntios 8:9, é bem curto. Estamos terminando aqui o tema graça, o evangelho que os evangélicos rejeitam. 1 de Coríntios 8:9, olha. Pois conhecer, Paulo falando aos coríntios, tá? Não está falando comigo, não está falando contigo. Está falando com a igreja dos coríntios, do qual existiu naquela geração. E Paulo não está se referindo à igreja de parede, tá? Paulo não está se referindo à empresa de homens, e sim à igreja de Cristo, vidas compradas com seu sangue. Não vos falo na forma de 8:9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós. Então você vê, né, que Paulo aqui ele está falando de quem? Está falando da manifestação de Deus ainda como filho. Porque mesmo sendo a nova aliança, eles ainda aguardavam. Por isso que eu digo para vocês que nada da Bíblia aqui é para você. Como assim, Lira? Porque aqui são cartas do qual o emitente era Paulo e o destinatário. Já expliquei para vocês. A igreja do Coríntios, dos Gálatas, dos Hebreus, dos Romanos, dos Éfesos. Entendeu, abençoado? E assim sucessivamente. E as cartas de Tiago, as cartas de Pedro, as cartas de João, dirigidas a quem? A mim e a você, que o teu pastor pega Tiago e diz: a fé sem obra é morta. Não está falando conosco. Está falando com eles lá, porque eles ainda estavam aguardando. Então eles ainda viviam, eles ainda viviam por obra. Eles ainda tinham que fazer, eles tinham que tocar em Deus. E nós já fomos tocados por Ele, abençoado. Quando nós nascemos, já nascemos com tudo. É para viver por fé, não é para tocar em nada. Não é para ver nada, abençoado. Olha, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê que Paulo inicia assim, ó. Pois conheceis. 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 Se referindo a quem? Aos coríntios. Vocês conheceram a graça de Deus. Não está falando conosco, nós nem existia. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, ó, se fez pobre por amor de vós. Vós quem? Eles. Não pode ser para nós não existia, ô doutores. Para que pela sua pobreza, ó, vos tornasseis ricos. Rico de quê? Rico
como herdeiro de Deus, rico como filho de Deus, ricos como espírito revestido de carne. Entendeu, abençoadinho? 2 de Coríntios 6, eu vou ler 4, do 4 até o 10, e vou te explicar e vou terminar essa mensagem de hoje, né? Então, olha, 2 de Coríntios 6:4, Paulo falando, continuando a falar com ele lá, com os coríntios. Olha, 4, Paulo falando a respeito, né, da abnegação dele, de Paulo, do qual ele a sua sabedoria, a sua teologia, né, ele jogou no lixo, e que ele diz que tudo que ele aprendeu foi esterco, entende? E ele diz, olha, pelo contrário, em tudo recomendo-nos, Paulo e eles. Paulo está se incluindo. Olha, pelo contrário, em tudo recomendo-nos, Paulo e eles, a nós, de novo, Paulo e ele, a nós mesmos, como ministro de Deus. Então Paulo está recomendando, né? Não somente ele, mas eles lá, os coríntios, como ministro de Deus. Na muita paciência, nas aflições, nas privações, olha, nas angústias. 5, nos açoites. Paulo era perseguido, abençoado, como nós somos perseguidos hoje. A religião, se pudesse, já tinha nos matado, abençoado. Mas aquele que é a nosso favor é muito maior do que vocês que são contra. Entendeu, abençoado? E nós só partimos quando ele quiser. Nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos. Olha, presta atenção. Nas vigílias, no jejum. Deixa eu te explicar, senão tu vai crer na macumba do pastor, da qual eles pegaram isso daqui e eles fazem vigília. E o que é a vigília do pastor? É passar a noite fazendo barulho, incomodando os vizinhos, incomodando as pessoas que querem dormir. Que vigília, viu, doutores teólogos? Vigília, viu, doutores desgraçado ladrão chamado pastor, padre, papas. Vigília é um período da madrugada entre eles lá, entre os gentios, entre os judeus, onde existia a primeira vigília da noite, a segunda vigília da noite, a terceira vigília da noite, a quarta vigília da noite, a quinta vigília da noite. Ou seja, vigília não é para você estar gritando, mentindo, dizendo que Deus está falando contigo, desgraçado. Vigília é um período da madrugada, como é para nós aqui. 1 da madrugada, 2 da madrugada, 3 da madrugada. E para os judeus, a primeira vigília, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Infeliz. Não tem nada a ver com vigília. Que vocês passam a noite toda acordado, fazendo macumba, gritando, pulando e acordando as pessoas que querem dormir, incomodando. Isso aí é macumba. Não tem nada a ver com vigília. Vigília não é isso. Paulo se refere aqui à vigília, que ele passava o tempo, olha, na pureza, não, nos açoites, nas prisões, no tumulto, nos trabalhos e nas vigílias. Em horas da noite, ele trabalhando a favor da graça, a favor do evangelho. Primeira vigília, segunda vigília. Ele não passava a noite inteira, não. A vigília são horas, um período da madrugada, como é para nós aqui.
nas vigílias, ó, nos jejuns. Jejum não é essa macumba que o teu pastor manda tu fazer, dizendo que é para você ter poder de Deus. O poder de Deus não está em tu deixar de comer, rapaz. O poder de Deus, segundo o Evangelho, é o Evangelho que você não tem. Romanos 1, 16 e 17. Não é tu passar fome para ter poder. Tu vai ter um troço se tu ficar com fome. Jejum do qual Paulo se refere aqui era a abstinência de comida. Que ele viajava, não é que nem hoje que tu pega Uber. Não é que nem hoje que tu pega avião. Não é que nem hoje que você anda de helicóptero, seu infeliz. Aqui Paulo, as viagens dele durava dias, durava noite. E esse jejum do qual ele se refere no tumulto, nos trabalhos, nas vigílias, no jejum, era a abstinência de comida. Que muitas vezes ele levava pão e o pão ficava mofado. E aí ele se obstinava de comer porque não tinha. Na viagem acabava a comida que ele levasse. Não tem nada a ver com o jejum desse sistema desgraçado aí. Isso aí é macumba, isso aí não existe. Então ele continua aqui no 6, ó. Segundo de Coríntios 4, 6. Aliás, 6, 6. Na pureza, no saber, na longanimidade, na paciência, na bondade, ó, no Espírito Santo, no amor não fingido. 7. Na palavra da verdade. Qual é a palavra da verdade? Só tem uma. É o Evangelho, de Romanos a Hebreus. E o resto, Lira, não é verdade? Já foi. Já se cumpriu. Ele aboliu. Ele abrogou. A primeira aliança. A segunda, quem abrogou, é o doutor aí da plenitude da graça. Ele que abrogou, que pôs sim. Porque ele disse que não tem mais, e eu não sei o que ele está pregando. Na palavra da verdade, no poder de Deus, olha. O poder de Deus é o Evangelho, abençoado. E opera onde? Em nós. O poder de Deus opera em nós. Que o teu ladrão disse que só opera nele, para te roubar. Na palavra da verdade, no poder de Deus, olha. Pelas armas da justiça, quer ofensiva, quer defensiva, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores, e sendo verdadeiros. Então, você vê que Paulo está se referindo aos ministros do Evangelho, que eram tidos como mentirosos, como nós somos hoje. Ele diz, olha, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores, ó, tá vendo? E sendo verdadeiro. 9, como desconhecidos, e entretanto bem conhecido. De quem? De Deus. Como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos. 10, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Abençoado, isso aqui é maravilhoso, abençoado. Paulo diz que na tristeza, na alegria, na pobreza, mas ele enriquecendo a muitos, através do conhecimento, através do Evangelho, que é o que nós estamos tentando levar para você, a riqueza do Evangelho. E ele diz, olha, nada tendo, mas possuindo tudo. Tudo de Deus, abençoado. Tudo de Deus. Inclusive o poder dele, que só opera em nós. O poder de Deus opera em nós, abençoado. Não é na tua igreja, não é no teu ladrão. Mas isso só acontece quando você crê, abençoado. Você diz que tudo é mentira.
Cató, é, então, abençoado, olha, eu vou parar aqui. Eu vou parar aqui 15 minutos. Hoje nós estamos terminando aqui esse tema, graça, o evangelho que os evangélicos, os religiosos rejeitam. Então, né? Então a verdade é que nós somos ricos, não é rico de ter casa, de ter carro, de ter mansões, de ter helicóptero, de ter emissora de televisão, de rádio. Esses daí são os verdadeiros pobres. Nós somos ricos da sabedoria de Deus, abençoado. Essa sabedoria da qual nós estamos passando para vocês, de que nós já somos abençoados, né? Que nós já temos tudo. E que, infelizmente, né, vocês que estão na religião, vocês que estão na adoração de homem, vocês que estão tendo homem como teu guia, né, vocês estão na operação do erro, entendeu? Porque vocês não recebem a verdade, essa verdade da qual nós abrimos a Bíblia e mostramos. Ao invés de você depender de Deus, né? Você depende dos homens. E homem, abençoado, só te rouba, só te engana. Então, por causa disso, Deus enviou a operação do erro, né? Porque vocês dão crédito à mentira e não dão crédito à verdade. E ele faz até acontecer para que vocês sejam castigados e estão aí na operação do erro. E que então a palavra é a de Deus, abençoado. A palavra não é a palavra de homens. Que não qual é a palavra dos homens? Você não pode isso, você não pode aquilo, pega, passa, pula, faz campanha, sobe monte, desce monte. Isso é a palavra do homem, abençoado. Dá dinheiro, dá carro, dá casa, dá tudo. Isso é a palavra do homem e não a palavra de Deus, abençoado. Então, infelizmente, né, a verdade de Deus vocês rejeitam. Entende? A palavra de Deus junto ao evangélico, junto ao católico, junto ao religioso, né, de uma maneira geral, infelizmente é rejeitada. Olha, eu vou ler para tu aqui, para findar, vou ler para você aqui Colossenses 1,13, ó. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso aqui era no tempo de Paulo, ainda. Eles já tinham sido libertados do império das trevas, da lei de Moisés, como eu já expliquei, que era um ministério de condenação e morte. Quando nós nascemos, isso daqui já tinha acontecido. Então nós já nascemos com tudo. O que é que a religião faz? Ela te traz para o império, para o império das trevas. O teu pastor, a tua religião, todas elas. Deus libertou eles lá, nós já nascemos libertos, já nascemos na luz. O teu pastor te trouxe de volta para o império das trevas. Que é esse engano, que é essa mentira que está aí fora, que não é lei. Não pode dizer que é lei, né? Porque não existe mais lei,
Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo, o fim de toda a primeira aliança, o fim da primeira aliança da qual ele abrogou, ele pôs sim. Então o que que tem aí? Engano. Entendeu, abençoado? Então essa é a verdade que vocês rejeitam. Então, abençoado, olha, eu vou parar por aqui, tá? Essa pregação, esse tema está encerrado. Que tema? Graça, o evangelho que os evangélicos rejeitam. E amanhã nós vamos dar início aqui uma nova mensagem, da qual vai ter como tema, eu ainda vou ver direitinho, mas eu vou apresentar para vocês os verdadeiros inimigos de Deus, tá? A partir da manhã. Pedindo que você compartilhe aí, que dá o like, compartilha a mensagem, se inscreve aí no canal, divulga o canal, entende, abençoado? Para que outras pessoas venham ter o entendimento da mente de Cristo. Graça e paz.